Oi, gente. A partir de hoje a gente vai falar sobre o Brasil Império, né? A gente costuma dividir o primeiro reinado e segundo reinado, né? Primeiro reinado, né, o governo de Dom Pedro I, e segundo reinado, né, o governo do filho dele, Dom Pedro II. E no meio desses dois, primeiro e segundo reinado, a gente vai ter o período regencial, né, que o Brasil vai ficar a cargo dos regentes, né, até que Dom Pedro II, né, o Pedro de Alcântara, ele pudesse completar a maioridade, né, para estar assumindo o poder aqui no Brasil. E na nossa aula sobre independência, né, a gente viu que o processo de independência ele não causou mudanças significativas na sociedade, né? Ainda mais se a gente for comparar com os países vizinhos aqui do Brasil, né? A começar aqui no Brasil, né, as camadas mais baixas elas continuaram ainda a ser excluídas nesse processo, né, de participação dentro da política aqui no Brasil, né? O Brasil ele continua a ser uma monarquia, né? E se compararmos ali com nossos vizinhos, né, que eram então colônias da Espanha, né, todos eles adotaram um sistema de república, né, e o Brasil foi o único ainda que havia continuado com essa questão de monarquia, né, e acima de tudo a gente vai ter a questão da escravidão que não foi abolida, né, ainda mais que se for para a gente comparar, a questão da industrialização no Brasil, ela quase que inexistia devido aos produtos ingleses que chegavam constantemente, né? Então, o foco do Brasil, né, a economia do Brasil, ela vai ter um caráter agroexportador, né? Os principais produtos exportados vai ser, né, o tabaco e o café, né? E já falando sobre esses dois produtos, né, a gente tem a criação da primeira bandeira do Brasil, né, enquanto país independente. Essa bandeira ela vai ser utilizada tanto durante o primeiro reinado quanto no segundo, né? E se for para a gente compararmos, né, muitas vezes a gente se depara com algumas coisas na internet ou até mesmo na escola a gente acaba vendo, né, que verde e amarelo é uma referência à fauna e à flora no Brasil, né? Só que o real, né, objetivo, o motivo da escolha dessas cores, né, é nada mais nada menos do que a união entre duas casas, né, onde a parte verde ela vai acabar representando ali a casa dos Braganças, né, a casa de Dom Pedro I, né, e a segunda, né, essa corzinha amarela aqui no meio, né, representa ali a casa dos Habsburgo, né, a casa da rainha Dona Maria Leopoldina. Né? E aqui ao centro a gente vai ter algumas imagens, alguns símbolos, né? Aqui desse lado esquerdo a gente vai ter a questão dos ramos de café, né? E do outro lado os ramos ali de tabaco, que vão ser os dois produtos que vão, né, sustentar a economia do Brasil até mais ou menos ali em 1920. Né? Então a gente vai ter também no meio, nesse círculo azul, a gente vai ter essas estrelinhas representando a quantidade de províncias que existia aqui no Brasil, né? E em cima a gente vai ter uma coroa, né, representando que ainda continuaria a questão da monarquia, né? E se a gente observar, em cima dessa coroa tem uma cruz, né? Essa cruz ela meio que representa a questão da igreja, né? A questão do padroado dentro do Brasil, né? Onde o catolicismo ele vai ser adotado ali como religião oficial, né? Sobre a questão então do processo de independência, eu já falei para vocês, né? Os privilégios continuaram somente a elite, né? Enquanto as camadas mais baixas elas acabaram ficando a par, né, desse processo, nessa questão da independência, né? E outra coisa que a gente precisa entender é que a questão da independência, né? Muitas vezes quando nos é apresentado aquele quadro de Pedro Américo, né, onde Dom Pedro I está em cima de um cavalo branco, né, meio que passando para a gente essa imagem de um conto de fadas, né? O que acontece é que não foi realmente aquela imagem, né? A gente tem que pensar que aquela imagem de Pedro Américo ela trata-se, né, de uma representação, né, e as pessoas que mandaram, né, produzir aquele quadro era aquela imagem, né, mostrando, né, esse poder de Dom Pedro I, né, decretando a independência, né. A gente tem alguns historiadores, como por exemplo a Lilia Schwartz, que ela acaba trazendo pra gente a questão de que não era nem um cavalo, né, era uma mula, e Dom Pedro I nem estava com aquelas vestimentas, né, as vestimentas que ele estava vestindo eram vestimentas muito mais simples, né. Então a gente tem que pensar
nessa questão da independência, né, como a gente viu também, que ela não foi reconhecida por Portugal, e dentro do Brasil existia vários portugueses que viviam, né, que estavam aqui estabelecidos, principalmente na região do Norte e Nordeste, né, então, por mais que houve a declaração da independência, né, ainda continuou um processo, né, uma luta para o reconhecimento dessa independência, né, e a questão da retirada de muitos portugueses que resistiam nessas províncias aqui no Brasil, né, então, do 7 de setembro, basicamente, ele não foi, né, o Brasil não virou um conto de fadas, né, e houve muita luta ainda para conseguir tanto o reconhecimento dessa independência, né, quanto a questão da expulsão dos portugueses, né, e a gente tem que pensar uma coisa também, né, a questão do exército, não existia um exército aqui no Brasil, né, então o que Dom Pedro I ele acaba fazendo? Ele acaba contratando vários mercenários, né, dentro desses mercenários vai ter um que vai se destacar, que depois eu vou falar um pouco para vocês, né, e esses mercenários tinham o objetivo de estar expulsando essas tropas portuguesas que se estabeleciam principalmente na capitania da Bahia, né, e na região de Pernambuco, né, e somado essa questão desses mercenários que acabam vindo para cá, né, contratados para essa expulsão, a gente vai ter a criação, né, do exército, né, dos voluntários da pátria, né, no entanto, esses voluntários da pátria, eles não eram um exército oficial, o exército oficial, como a gente conhece hoje, ele vai ser só criado, né, durante o segundo reinado, né, com ali o advento da Guerra do Paraguai. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e aí na próxima aula a gente continua. Até mais.